Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica. Se gostam de ouvir estas conversas sobre os temas da iniciação cristã, então por favor ajudem-nos a continuar. Para tal, podem subscrever e partilhar os nossos canais no YouTube, no Spotify e também no WhatsApp. Mas sem mais demoras, vamos passar ao episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Fica, a formação para a iniciação cristã de adultos. Hoje estamos no episódio 4 do primeiro módulo em que nos propusemos responder à pergunta: o que é que aconteceu antes de Jesus? Portanto, vamos continuar a procurar a resposta que se encontra no Antigo Testamento. Hoje estou aqui à conversa eu, José Pedro, e a Sandrina. Olá, Sandrina. Olá, José Pedro. E olá a todos os que nos ouvem. E é, como sempre, uma alegria estar de volta, porque mais uma vez agradeço o desafio de estar aqui à conversa sobre o que são as bases que suportam a nossa fé. Sim, senhor. A Sandrina, como já devem recordar-se, é repetente. Esteve aqui connosco no episódio 2 e recordo que o formato deste podcast é uma conversa informal entre os formadores desta equipa do FICA e vamos tendo aqui alguma rotatividade. Não é assim, Sandrina? Sim, mas antes, deixa-me dizer-te que estive a ouvir com atenção o episódio anterior, o episódio 3, em que tu e a Ana falaram dos primeiros episódios do Gênesis, os Certo? chamados das origens, e adorei o episódio, claro. E convido a quem não ouviu que o faça, porque realmente o episódio está muito bom. E lá, nesse episódio, vocês explicaram a criação e a origem da humanidade, e focando sobretudo duas personagens que nós chamamos de patriarcas do género humano: Adão, o primeiro homem, e Noé, o Sim. primeiro homem com quem Deus fez uma aliança que ficou simbolizada pelo arco-íris. Sim, ainda bem que gostaste. E aproveito para dizer que se daí desse lado vocês que nos ouvem também gostaram, então convido a colocar gosto e a subscrever os nossos canais no Spotify e no YouTube. E agora, mais recentemente, também no WhatsApp. É uma boa forma de nos ajudarem a continuar e a chegar a outras pessoas a quem estes temas possam interessar. Então, continuando com o tema do episódio de hoje, que é Deus escolhe uma família. Sandrina, queres-nos fazer um pequeno sumário? Então, hoje vamos debruçar-nos sobre a segunda parte do livro do Gênesis. Em concreto, vamos abordar do capítulo 12 ao 50, onde nos é contada a origem de um povo que Deus escolheu. Podemos dizer que aqui as personagens principais serão os três patriarcas deste povo, ou seja, trata-se da fundação desta família, desta nação chamada Israel. Muito bem. Não se preocupem se ainda não percebem bem o que é isto de Israel, mas hoje tudo isto vai ser analisado. Então, Sandrina, quem são estes patriarcas? Ou seja, quem são os pais deste povo? Então, hoje vamos falar de três gerações. Vamos falar de Abraão, do seu filho Isaac e do seu neto Jacó. Muito bem. E são os chamados patriarcas do povo de Israel, do povo judeu, como preferirem, porque no fundo estas expressões são sinónimas. E durante esta formação, mais para a frente, vamos perceber porque é que a certa altura os israelitas se passam a apelidar de povo de judeus. Sim, já lá chegaremos nos episódios mais à frente. Mas para já, a narrativa do Gênesis passa do tema genérico da humanidade, naqueles capítulos iniciais, Sim. para agora entrar num registro mais fino, associado à trama desta família. Deus vai tomar as rédeas da história para, através de personalidades específicas, dirigir o que virá a ser o seu povo até à salvação que ele pretendia trazer a este mundo. Sim. E fazendo aqui uma ligação ao que falávamos no episódio 2, sobre o critério de embaraço presente em muitas das narrativas da Bíblia, Sim. e aqui isto vai ser novamente evidente, porque estas não são personagens mitológicas, não se tratam de seres sobredotados, bem pelo contrário. Os protagonistas das escrituras são geralmente os heróis improváveis, não é? Aqueles que, se fôssemos nós a escolher,
nunca iríamos escolher pessoas assim. Certo, vamos ver isso muitas vezes. Recordamos esse conceito do critério do embaraço, Uhum, que ouvimos ambos no podcast Café Ciência e Fé, certo. que é um critério de avaliação da autenticidade de relatos históricos, pelo qual nós presumimos que as afirmações que são embaraçosas para o autor do relato devem ser verdadeiras, porque é fácil de perceber. O autor, se quisesse escrever algo que não fosse verdade, não teria qualquer motivo para inventar um relato que é embaraçoso para si próprio. Sim, sim, claro. Sim, aqui no Gênesis veremos que os patriarcas, apesar de serem abençoados por Deus, estão longe de ser perfeitos, não é? E são pessoas que vão cometendo falhas significativas. Isto mostra a honestidade dos relatos e, ao mesmo tempo, permite que nós, leitores, nos possamos identificar com estes homens e mulheres reais, Uhum, porque nos ajudam assim a colocar a nossa vida em perspectiva, não é? A perceber que não são sim, assim tão diferentes de nós, se calhar. claro. Contudo, estes personagens encontram-se permanentemente atentos à presença de Deus, e se calhar aí é que está a diferença. Sim. É curioso que aqui também aprendemos o jeito de atuar de Deus. Desde a mais remota antiguidade, não é? Estamos a falar em 1900 anos antes de Cristo, Uhum. Deus vai escolhendo e vai se pondo dos lados destes que parecem ser mais fracos. E é através desses que o nosso Deus vai demonstrar o seu poder. Mas, Sandrina, diz-nos que temas é que vamos encontrar, por favor, ao longo destes capítulos 12 a 50 do Gênesis. Então, sobretudo, os temas centram-se na procriação, associada às dificuldades da esterilidade, e vemos também ver muitas questões de disputas pela primazia entre irmãos, pela conservação de raças e linhagens, na divisão de bens entre familiares e aliados, enfim, Uhum. em todas as situações vai prevalecer sempre a vontade de Deus e não a vontade dos homens, ainda que por vezes de forma misteriosa, porque os homens nunca perderam a sua plena liberdade. Sim, e isso é que é espantoso, não é? Porque muitas vezes esses personagens vão mesmo negar aquilo que o próprio Deus lhes indicava. Uhum. Aliás, nestas 3 gerações, vamos ver que vão continuar a ser cometidos os mesmos erros que já vinham depois do reinício da humanidade, que nós aqui a brincar dissemos que era o reset, Certo, não é? sim. Que Deus fez com Noé. Falamos no episódio passado. Vamos começar a ver as questões que afligem esta família. Inicialmente era pequena, pouco numerosa e que estava rodeada de outros povos que eram inimigos, com culturas diferentes, que no final do dia este pequeno povo vai reconhecer que apenas consegue sobreviver graças à presença e à intervenção de Deus, não é? Sim, vamos falar então desta história, não é? Explicando que os Gênesis começam por dedicar alguns capítulos, sobretudo a Abraão, pois são assim muito parcos em termos de descrição em relação a Isaac, e Uhum. depois temos um conjunto de capítulos relacionados com Jacó e com a sua descendência, então que dará origem ao povo de Israel. Muito bem, é isso mesmo. Vamos tentar começar a perceber então, Sandrina, porque é que Deus quis abençoar Abraão. Sim, então Deus resolve escolher a família de Abraão, Abrão, inicialmente era esse o seu nome, e Certo? quis abençoá-lo para que através dele pudesse abençoar todas as famílias da terra. Deus chamou-o a deixar a sua terra e a fazer dele o pai de uma multidão de povos, e a fazer dos seus descendentes o povo eleito. Sim, Deus depositou toda a sua confiança neste Abrão, que quando aceita a missão que Deus lhe tinha a propor, vai mudar o seu nome para Abraão. É um A que mais, faz toda a sim. diferença. E isto na Bíblia vamos ver que vai se tornar recorrente. É como que um marco que registra a mudança de rumo do personagem, não é? Sim. Em concreto, em relação a Abraão, Deus escolheu-o para iniciar este plano de salvação para todo o mundo através da família que ele tinha planeado para o Abraão. E todo o Tanakh, como nós vimos, é o Antigo Testamento do povo israelita, vai se concentrar na história desta família, também apelidada de povo de Israel. Sim, Zé Pedro, mas hoje em dia, se calhar, alguém podia achar que isto é assim um bocado injusto, não é? Há no ar assim uma certa tendência para um igualitarismo que às vezes acaba por ser cego. Uhum. Definitivamente a lógica de Deus é diferente da nossa. Porque é que Deus só escolhe a família de Abraão e não escolhe as famílias todas da terra? Sim, isso é uma excelente questão.
Mas primeiro devemos dizer que os desígnios de Deus são insondáveis, não é? E não estão assim à mercê logo da compreensão humana fácil. Mas depois, felizmente, nós, passados muitos séculos, conseguimos conhecer a totalidade da revelação de Deus que está nas Sagradas Escrituras. E ao ler, conseguimos perceber que Deus tinha um plano, não é? E que este plano revela uma sabedoria espetacular. Então, resumindo, como a humanidade estava nesta espiral de ódio e os corações dos homens eram muito duros, como a Bíblia faz questão de referir muitas vezes, Deus tem uma estratégia que é decide começar por uma pequena família para nessa família derramar as suas bênçãos na terra e para que dessa família um dia se vá chegar a todos os povos. Sim, acho que sei do que estás a falar, não é? No episódio 2, nós revelamos que Jesus foi o cumprimento das promessas feitas por Deus a esta família israelita. Exato. E há alguns séculos vai entrar em cena e propor que este reino se espalhe a todas as escrituras e até aos confins da terra, quando enviou os seus 12 apóstolos para anunciar as boas novas, não é? O Evangelho. Sim, é mesmo isso. Ou seja, quando Jesus vem à Terra afirmando taxativamente que ele é o Messias, ou seja, aquele que estava prometido a este povo para o salvar, numa reviravolta pelos líderes daquele povo vai acabar morto na cruz, porque a maioria dos israelitas não esperava um rei daquela espécie, ou seja, queria alguém mais poderoso, alguém que ganhasse, conquistasse territórios, se calhar até à base da força física. Sim. Mas nós sabemos que o reino de Deus não é assim, não é? E que este Jesus vai ressuscitar, vai vencer o mal e depois desse acontecimento vai dar esta ordem clara aos discípulos que tu estavas a recordar. Tem aqui a citação do Evangelho à minha frente. E depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até ao fim dos tempos. Portanto, aqui claramente vemos que Jesus diz que é para todas as nações que ele veio e esta bênção de Deus é para todo o mundo. E sempre, portanto, até ao fim dos tempos, sempre. Exatamente. É isso, não é só para os israelitas, é mesmo para todas as criaturas, para todas as raças, para todos os tempos. Certo. E é por isso que a nossa igreja, fundada por Jesus, é a Igreja Católica, não é assim, Zé Pedro? Sim, os gregos apelidaram este movimento inicial dos seguidores de Jesus com a palavra eclésia, que em português é igreja. Eclésia deriva do grego, que significa os convocados para uma assembleia, não é? Sempre que havia uma reunião e havia pessoas a serem esperadas nessa reunião, dizia-se que se ia formar uma eclésia. E depois estes gregos que assistiram à expansão deste movimento cristão, logo ali no início, acrescentam que este movimento é católicos, que no fundo significa a palavra grega para todos, ou seja, universal. Sim. Portanto, Sandrina, é como dizias, não é? Resumindo, nós, Igreja Católica, somos a Assembleia convocada por Jesus, todos os povos, raças e feitios, por isso universal. Sim. Este tema vai ser analisado com muito mais detalhe no início do módulo 3, mas ainda faltam bastantes passos para lá chegar e acho que agora devemos voltar aqui ao Abraão e perguntar-te, Sandrina, porque é que normalmente ouvimos falar dele como o nosso pai na fé? Sim, porque ele vai ser realmente o primeiro personagem da Bíblia a depositar a sua confiança totalmente em Deus. Apesar das dificuldades que ele tinha e apesar até da lógica humana, não é? Porque se calhar qualquer um de nós naquele cenário iria vacilar. Certo. Então Deus chamou a aceitar o risco de um futuro completamente desconhecido e pediu-lhe que tivesse confiança nele. E que confiança ele teve que ter. E Abraão não teve dúvidas. Certo. E tudo isto foi gratuito por parte de Deus. Ele toma a iniciativa de, por pura bondade, se tornar um aliado de Abraão e da sua família. No fundo, Deus quis fazer uma aliança com Abraão e posteriormente connosco, não é? Estender essa aliança a todos nós. Exatamente. No episódio anterior eu falava com a Ana e a primeira aliança que foi feita foi com o género humano em Noé, que estava simbolizada no arco-íris, como recordamos há pouco. Sim. Ou seja, cada vez que os homens e as mulheres vissem o arco-íris, recordavam-se
que Deus lhes deu a oportunidade de fazer o tal reinício, o tal Sim, reset. Mas agora parece que Deus quer ir mais longe, quer criar uma aliança maior, que é um pacto de amor com esta família. E mesmo que um dia o Abraão e os seus descendentes falhem neste pacto, e vamos ver que vai acontecer muitas vezes, não é? sim. Ele vai continuar a sua promessa, vai-lhes perdoar e vai continuar a abençoá-los. Então, Sandrina, para iniciar, queres começar a explicar-nos quais foram as 3 coisas que Deus prometeu a Abraão no capítulo 12 do Gênesis? Sim, exato, é logo o início do capítulo. Então, Deus prometeu a Abraão 3 coisas, como estavas a dizer. Inicialmente, uma terra para morar, em que lhe diz, e citando: Deixa a tua terra, a tua família, a casa do teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Uhum. A segunda promessa que Deus fez a Abraão foi que lhe daria muitos descendentes. E então, também lendo a citação da Bíblia: Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. E diz-lhe ainda, mais capítulos adiante, que os seus descendentes serão mais numerosos que os grãos de pó da terra e mais numerosos que as estrelas do céu. Portanto, foi Uhum. mesmo assim uma promessa À grande. audaciosa e bonita. É. E a terceira promessa foi que ele seria uma bênção para todos os povos. Também, lendo a citação: Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, uau, é uma grande promessa, de facto, é muito Sim. audaz É. e, no fundo traduz aquilo que estávamos a falar ao bocado, não é? Que a partir de Abraão e do descendente de Abraão, que será Jesus, Sim. vai abençoar todas as famílias da terra, não é? É, e apesar das dificuldades, Abraão sentia de facto que Deus queria o seu bem e que estava com ele. Uhum. Então Abraão vivia em Ur, na Caldeia, e estava casado com Sara e não tinham filhos. E eram ambos de idade avançada. Abraão partiu, como o Senhor lhe tinha dito, apesar dos seus 75 anos, Pois, e levou consigo a Sara, sua mulher, o seu sobrinho Ló, e os seus rebanhos e todos os seus bens. Naturalmente, naqueles tempos, as caminhadas eram difíceis e longas, as dificuldades vão ter sido muitas e foram sendo superadas com a ajuda de Deus. sim. E numa história, claro, quanto mais perigos e mais obstáculos aparecem ao herói, mais interessante se torna. E aqui realmente as descrições são bastante ricas e rebuscadas, porque na história de Abraão vão aparecer muitos obstáculos. Sim, é verdade. E podemos começar aqui por um que até é difícil de contrariar, pelo Uhum, menos na lógica humana, não é? Ou sim, seja, te referiste aí que Abraão estava casado com Sara e que não tinham filhos. E mesmo assim acreditou nestas promessas que Deus lhe fez. Mas eu pergunto, Sandrina, porquê é que eles não tinham filhos, afinal? sim, porque Sara era estéril, não é? E Sim, além de estéril, já estava em idade avançada, tal como Abraão. Por isso, apesar disso, ele com 75 anos confiou e partiu, como o Senhor lhe tinha dito, e leva consigo a esposa Sara, e o sobrinho, e os rebanhos, e os bens todos. Portanto, é muita, muita fé. Por sim. isso ser o pai da fé, não é? O nosso pai na fé. Então, repara, espera lá. Temos um homem de 75 anos com uma mulher estéril e Deus, a primeira coisa que lhe diz é: Tu vais ter muitos filhos, vou fazer de Sim, ti uma grande nação sim, e vais engrandecer o meu nome. Serás certo. fonte de bênçãos, não é? Espera lá. Podemos pensar isto, não é, Sandrina? Que é É, preciso ter muita fé, não é? mesmo, mesmo. Imagina se fosse contigo ou até comigo, não sei, Sim, se me dissessem a mim, olha, tu agora vais mudar de terra para daqui a centenas de quilómetros e vais conseguir uma coisa que é impensável para ti. sim, Provavelmente a minha primeira reação talvez fosse, olha, parece-me impossível, não é? sim, sim. Escolhe os mais novos, escolhe os melhores. Exatamente, exatamente. Sim, é essa atitude que é um grande salto de fé, não é? Deixar tudo para trás, partir idoso para outro local, não seria fácil para nenhum de nós, claro. Contudo, Certo. Abraão, como todos nós, também cometeu os seus erros, mas teve sempre o perdão de Deus. Não é? Há a descrição logo de um episódio em que, quando Abraão e Sara chegam ao Egito, inicialmente o nome de Sara era Sarai, Uhum, tem logo aqui uma falha grande, não é? Sara era uma mulher bonita e Abraão ficou com medo que os egípcios o matassem para lhe ficar com a esposa. uhum. E então, por isso, achou mais prudente dizer que eram irmãos, Meteu-se numa porque alhada. assim era mais tranquilo, iam gostar da irmã e, portanto, até era possível que lhe dessem alguns bens ou algumas coisas para ficar com a irmã. Não é? E de facto, o Certo. Faraó gostou de Sarai, ele levou-a para o palácio, mas Deus acabou por revelar ao Faraó que Sara era esposa de Abraão.
E o faraó ficou muito zangado de ter sido enganado e mandou que Abraão e Sara fossem embora do Egito. Sim, claro, é perceptível. Ou seja, o Sim, Abraão fez-se passar como não sendo casado com a Sara para não enfrentar problemas, não é? sim, Em linguagem popular, digamos que se acobardou, não é? verdade. E no fundo até sugeriu que dessa forma Sara lhe podia obter alguns favores, não é? Portanto, é aqui Sim, claramente um erro grosseiro de Abraão. sim, Mas como dizíamos há pouco, estes personagens que chamamos de patriarcas, não se pode dizer mesmo que eles sejam perfeitos, não é? Porque cometiam sim. erros sucessivos, não é? Lá está, não é? Isso permite alguma identificação connosco, não é? Resta-nos assim uma pontinha de esperança. A gente pensa bem e tipo, há margem para mim, pronto, então se calhar ainda consigo. Bem visto. E é bonito, é bonito ver que Abraão, sendo este primeiro exemplo de fé, sendo assim, lá está também o critério de embaraço que descrevíamos, não é? Sendo assim quase um personagem perfeito, Sim, tem estes erros, tem estas falhas, mas ele vai obedecendo e confia e apesar dos seus erros não desiste e Deus está com ele, não é? E este foi um deles, mas ele continua. sim, mas para que todos percebamos, não é apenas o Abraão que vai errar, não é? A própria Sara também vai meter o pé na argola, certo? Sim, certo. Não, então Sara não podia ter filhos, não é? Era estéril, idade avançada, como já falamos, e Sim, a certa altura ela própria começou a ficar um bocado angustiada com esta ausência de filhos, porque os anos, apesar de tudo, foram passando e as promessas de Deus não se estavam a concretizar. sim, E a certa altura ela pensou: isto, Deus prometeu a Abraão filhos, mas não me prometeu a mim. Às tantas eu não estava nos planos. pois, Não, aquilo não foi assim muito perceptível para ela. Então pensou: se calhar não era por mim, vou-lhe oferecer a minha escrava pessoal, a Agar, para que Abraão possa ter filhos com ela. sim. Antes de mais, podemos fazer aqui um parênteses Uhum, para quem que está a ouvir e não está habituado a este tipo de relatos destes povos antigos, não é? sim, Portanto, nesta altura, como eu disse há pouco, mais ou menos 1900 anos antes de Cristo, portanto estamos quase a falar há 4000 anos atrás, não sim, é? Praticamente, era comum as famílias terem escravos e era comum esses escravos até, porventura, darem descendência aos seus senhores, se eles assim o quisessem. sim. Mas de facto, Abraão também vai cair aqui um bocadinho na incredulidade ao aceitar esta oferta da Sara, não é? Sim, ela até podia estar também a tentar experimentá-lo, mas ele caiu na esparrela e, Sim. e traiu Sara com a escrava Agar. E deste relacionamento vai nascer mais tarde Ismael. Uhum. E a descendência de Ismael vai ser chamada de Ismaelitas, que depois darão origem uns séculos mais tarde aos muçulmanos. Certo. Portanto, continuando, devemos assinalar que Deus, a certa altura, também vai mudar o nome de Sarai para Sara, Uhum. assinalando que finalmente ela daria um filho e que esse filho seria abençoado. Vem a confirmação que afinal é mesmo para ela. Certo, afinal és mesmo tu, fazes parte do plano. Sim. E esta passagem vai mostrar a importância da mulher de Abraão, não é? De Sara, nos desígnios de Deus. E contraria um pouco a ideia de que estas narrativas são centradas apenas em homens, Muito bom ponto. que às vezes pode haver essa tendência, não é? A achar que só os homens aqui é que são importantes. Não, nada disso, nada disso. E por esta altura Abraão está meio confundido e até duvida que Sara realmente é estéril e pensa que se calhar o seu filho prometido era mesmo Ismael. Sim, Deus nesta passagem faz questão de abençoar estas duas linhas da descendência de Abraão, Sim, não é? Ou seja, ele esclarece mesmo Abraão. Uma linha de descendência pela escrava Agar e outra pela sua mulher. sim. Mas Deus também vinga, tem preferência pelo filho que Sara lhe dará e até lhe diz que deverá pôr o nome de Isaac. Uhum. Pronto, fazemos aqui uma pequena pausa nesta narrativa porque este ponto é importante, não é? Dizias há pouco que Abraão é pai do Ismael pela Agar Sim, e dizer que deste Ismael vai nascer uma família que se chamam Ismaelitas, não é? uhum. E que séculos mais tarde dos Ismaelitas vai nascer esta religião que nós hoje conhecemos como muçulmanos. Certo. Portanto, Abraão é o pai na fé das maiores religiões monoteístas que existem. Certo. Vocês vão poder verificar isto depois na Sebenta, que é um esquema. Nós temos as descrições do podcast, temos lá depois os links para verem estes materiais. Então, o Abraão é pai destas três grandes religiões monoteístas que acreditam num Deus único. Sandrina, queres-nos relembrar de quais é que estamos a falar? Sim, então as três religiões monoteístas que estamos a falar são o judaísmo,
não é? Que provém deste povo de Israel, Sim. o islamismo, que deriva então de Ismael, deste filho de Abraão com Agar, Uhum. e depois o cristianismo, no qual nós católicos estamos inseridos, que somos, no fundo, a família dos seguidores de Jesus, ele próprio, que era judeu. Por isso dizemos que a nossa tradição é judaico-cristã. Sim. Portanto, estamos a ver que do filho Ismael vão nascer os muçulmanos Uhum, e já vemos agora que do filho Isaac, que é da sua mulher legítima, uhum, vão sair o povo de Israel, que depois mais tarde vai se chamar de judeus ou a religião judaica. certo. Sandrina, e quem nos ouve lá em casa, podemos fazer este pensamento nos dias que correm, porque quando nós ligamos a televisão e vemos judeus e muçulmanos, não é? Ou neste caso, como queiram chamar, israelitas e palestinianos, que no Certo. fundo são muçulmanos, em conflito, se virmos bem as coisas, na origem de tudo, eles são dois povos que descendem de dois irmãos, filho deste mesmo pai Abraão, não é? Sim. É incrível, não é? É. Mas sem querer fazer comentários, ir para fora de pé, como se costuma dizer, vamos olhar aqui mais para a parte teológica da coisa. E fechando este parênteses, Deus vai renovar a aliança com Abraão, quando este está prestes a fazer os 99 anos de idade, e assinala essa mudança, como já vimos ao bocado, de Abrão para Abraão. E o sinal desta aliança renovada vai ser também a circuncisão dos filhos deste povo, segundo a instrução de Deus. Ou seja, é como que uma marca que distingue que aquela é a descendência de Abraão. Sim, entretanto, no capítulo 18, o autor refere um episódio misterioso. Portanto, Abraão tinha 99 anos e vão aparecer 3 visitantes misteriosos no acampamento onde ele vivia com Sara. Uhum. E esses 3 visitantes representam a Trindade de Deus. Portanto, é o próprio Deus que lhe aparece sob a forma de 3 anjos. Sim. E Abraão fica com uma atenção permanente a Deus neste encontro e é de salientar que os recebe muito bem, não é? Que é muito hospitaleiro. E neste encontro também fica evidente mais um ato da omnipotência de Deus que anuncia, nesta presença então pelos 3 anjos, que um ano depois Sara terá um filho, não é? Que anuncia então o nascimento de Isaac para breve. Sim, estavas a referir isso. Então, quando Abraão estava lá a receber muito bem estes 3 hóspedes que tinha na tenda, a Sara ao longe devia estar atarefada a arranjar as coisas Sim. para os servir e ouviu esta conversa e ao longe começou-se a rir, como Claro. quem... Como é que é possível, não é? Sim. O que vamos ver é que aquilo vai mesmo ser possível, não é? Porque em virtude deste Deus que é fiel às promessas que tinha feito inicialmente, a Sara, velhinha, vai mesmo engravidar e dessa gravidez vai nascer o filho, podemos dizer legítimo, porque é a mulher legítima, e este Isaac, apesar de ambos estarem em idade avançada. E aqui neste ponto podemos mesmo chamar aquela frase que a Deus nada é impossível, não é? Certo. Porque Abraão vai a partir daqui então viver com a sua mulher e o seu filho Isaac, cujo nome ainda não tínhamos dito, mas significa sorriso de Deus. Sim. Como que parece que Deus está a devolver aquele sorriso incrédulo a Sara, Claro. com o sorriso amável a dizer, afinal, é possível. Afinal, eu disse. Eu disse. É possível. Pois bem, antes de avançarmos nos próximos capítulos do Gênesis, proponho que façamos aqui o habitual intervalo e continuamos já de seguida. Pode ser, Sandrina? Pode ser, combinado. Até já. Até já. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha, nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar Para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Estamos de volta para a segunda parte deste 4º episódio do primeiro módulo. Hoje estamos a acompanhar o início
da história dos patriarcas deste povo israelita que está vertido nesta Torá, que são os 5 livros iniciais do Antigo Testamento. Estávamos a falar de Abraão e proponho que comecemos por uma citação, por um texto do Papa Francisco, numa catequese que ele fala sobre Abraão e a sua forma em especial de rezar e falar com Deus. E trazemos este texto porque resume muito bem aquilo que vimos na primeira parte. Proponho, Sandrina, que tu leias aqui um dos parágrafos e depois eu vou a seguir. Pode ser? Pode, claro. Vamos a isto. Então, há uma voz que ressoa inesperadamente na vida de Abraão. Uma voz que o convida a empreender um caminho que parece absurdo. Uma voz que o encoraja a sair da sua pátria, das raízes, da sua família, para ir em direção a um futuro novo, um futuro diferente. Tudo isto baseado numa promessa na qual apenas é preciso confiar. Confiar numa promessa não é fácil, é preciso coragem. E Abraão confiou. Continuando mais à frente, o Papa diz assim: Abraão é o homem da palavra. Quando Deus fala, o homem torna-se receptor dessa palavra e a sua vida é o lugar onde ela pede para se encarnar. Esta é uma grande novidade no caminho religioso do homem. A vida do fiel começa a ser entendida como uma vocação, ou seja, aquele chamamento passa a ser um lugar onde esta promessa se realiza e ele move-se no mundo não tanto sob o peso de um enigma, mas com a força dessa promessa que um dia se vai realizar. Abraão acreditou na promessa de Deus. Acreditou e foi sem saber por um dia, assim nos relembra a carta aos Hebreus. Mas ele confiou. Termina aqui a citação e agora digo eu que não termina aqui a história de Abraão, nem tão pouco as suas dificuldades, certo, Sandrina? Verdade. Como se não chegasse até aqui, Deus ainda o sujeitou à maior de todas as provas, porque convidou a sacrificar o seu próprio filho Isaque, que tantos anos lhe tinha prometido, que tinha sido tão desejado, e Deus faz-lhe esse pedido. Sim, parece uma loucura, não é? Mesmo. No tempo de Abraão, o homem dispunha da mulher e dos filhos como bem entendia, e até em certos casos o homem não hesitaria em sacrificar um dos filhos sobre o altar dos ídolos para ficar mais seguro de alcançar algum favor. Portanto, os sacrifícios humanos que hoje nos repugnam, nessa altura eram aceitáveis e frequentes. Então chegou o momento da imolação e Abraão, porque era grande a sua fé, estava mesmo pronto a fazer este sacrifício humano do seu filho Isaque. E Abraão foi com confiança absoluta em Deus, embora se sentisse provavelmente profundamente mergulhado na escuridão. Certo. E na altura da imolação, Deus imobilizou o seu braço e poupa-lhe a vida do filho. E então Abraão percebeu que seguramente Deus quer que as pessoas vivam, que é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos. Sim. Este sacrifício de Isaque é uma das mais famosas passagens das Escrituras e até existem inúmeros, para quem gosta de arte, inúmeros quadros que representam este momento. Sim. Que no fundo evoca a fé e a docilidade de Abraão, mas também de Isaque, porque lá no meio o Isaque era jovem, mas ele já percebia alguma coisa. Onde é que está o cordeirinho? Exatamente, ele pergunta ao pai, onde é que está o cordeiro para ser imolado? Não é? E ao que o pai responde, não te preocupes que Deus proverá. Deus proverá. Mas pronto, ambos foram face à vontade de Deus. Mas o episódio, dizia eu, também representa a demarcação deste Deus face às tradições pagãs, como tu estavas a recordar e bem, que existiam naquela altura, muito correntes nessas regiões, que reclamavam muitas vezes o sacrifício dos filhos e até muitas vezes os primogênitos. Sim. Mas há aqui ainda um comentário mais interessante a fazer do ponto de vista teológico. Este Deus que vai poupar o filho de Abraão, Isaque, vai-lhe poupar a vida, vai ser o mesmo Deus que, quando enviar o seu filho Jesus à terra, não lhe vai poupar a vida em benefício de toda a humanidade, em benefício de todos nós, não é? Mais uma vez há aqui esta ponte magnífica entre o Antigo Testamento e o Novo,
lembrando-nos que este Deus ama-nos ao ponto de sacrificar o seu próprio filho, tendo poupado a Abraão, porque é grande o seu amor por ele e por a sua família. Somos convidados então a manter esta mesma confiança de Abraão, não é? Que foi aquele que primeiro acreditou na palavra de Deus. Sim, Somos filhos de Abraão, mas num título muito superior podemos dizer que somos de facto filhos de Deus, que é um grande orgulho. sim, sim. Filhos de Abraão, porque nos transmite esta coragem de acreditar em Deus, e filhos de Deus, porque através de Jesus tivemos acesso à graça de Deus. Sim. Recordando aqui o que o Catecismo nos diz, ele diz-nos que na Sagrada Escritura há 2 grandes testemunhos da obediência da fé. Então o primeiro é fácil de ver, aqui no Antigo Testamento, estamos a falar deste mesmo Abraão, que colocado à prova teve fé em Deus, não é? E obedeceu sempre ao seu chamamento, tornando-se o pai de todos os crentes, como estávamos a ver. Sim. E logo no início do Novo Testamento há uma nova personagem que também vai ser um exemplo. Adivinhas qual é, Sandrina? Suponho que seja a Virgem Maria. Claro, isso faz muito bem. Ou seja, mais uma vez, uma mulher que veio ajudar a pôr a ordem nisto. Sim, Típico. típico, verdade. Uma mulher veio a vida ao mundo. Então dizia aqui o Catecismo da Igreja que a Virgem Maria é, juntamente com Abraão, um dos 2 grandes exemplos de fé na Bíblia, dizendo que claramente a Virgem Maria realizou de modo ainda mais perfeito este chamamento durante toda a sua vida e sobretudo com a obediência da sua fé, que está manifestada naquela frase muito bonita quando o anjo Gabriel anuncia que ela há de ser mãe de Deus, não é? Nossa Senhora responde dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Sim. Também um grande salto de fé. Sim, grande salto de fé. E ainda acrescentaríamos que no Catecismo também nos é apresentado Abraão como um modelo de oração. Sim. Porque Abraão é modelo de oração porque caminha sempre na presença de Deus, escuta-o e obedece-lhe. Sim. E a sua oração é um combate da fé, não é? Porque ele continua a crer na fidelidade de Deus, mesmo nos momentos de provação. E além disso, depois de receber na sua tenda a visita do Senhor, que lhe confia os seus desígnios, Abraão ainda ousa interceder por pecadores, com audaciosa confiança, não é? Estamos aqui a lembrar-nos do episódio que queres contar, José Pedro. Sim, sim. Aquele episódio do anúncio da destruição da cidade de Sodoma, não é? Sim. E que Abraão exerce aqui o papel, não é, de mediador Sim. dos homens perante Deus, que está muito triste e zangado com o que se passa naquela cidade. Sim. E basicamente vai dizendo que se naquela cidade não houver 50 justos, que propõe que ela vá ser completamente destruída. Sim. E então Vai negociando, não é? vai negociando, exatamente, como quase aqui podemos dizer, quase um leilão, Sim. não é? Em que o Abraão vai propondo sempre que Deus faça a coisa por menos, não é? Que vai chegando a um ponto em que esses vão chegar a 5, não é? Certo. Ou seja, Deus permite que se houver só 5 justos, tu salvas a cidade. E é muito bonito ver que a misericórdia divina, não é, associa-se ao insistente clamor de Abraão pelo número de justos que haveria naquela cidade. Que a nós, crentes, em particular hoje em dia a nós católicos, nos mostra o poder desta oração de súplica, não é? Portanto, agora terminando a história de Abraão, Sandrina. Sim. Então Sara vai morrer depois de ter vivido muitos anos e Abraão compra um terreno com uma gruta para sepultar a sua mulher. Anos mais tarde, Abraão morre também e a Bíblia relata-nos que ele morre cansado de tantos anos de vida, não é? Porque teve uma vida longa e feliz. Isaac, o filho de ambos, vai sepultá-lo, portanto, seu pai Abraão, ao lado da sua mãe Sara. Muito bem. Pronto, E a Bíblia agora vai entrar numa nova narrativa do patriarca número 2 desta nova geração, não é? Sim, vamos contar agora a história de Isaac, não é? Isaac, então, filho de Abraão e Sara, vai casar, uns anos mais tarde, depois da morte da sua mãe, com Rebeca. E do casamento com Rebeca nascem 2 filhos gêmeos, Esaú, que tem o seu nome de Esaú, que nasceu coberto de pelos, e Jacó,
cujo nome significa enganador. Esaú foi o primeiro dos gêmeos a nascer, portanto seria o primogénito. Certo. E depois, quando eles foram mais crescidos, Esaú era caçador e, como tal, era o preferido do pai Isaac. Uhum. E Jacó era assim um menino mais pacato e por isso o preferido da mãe Rebeca. E houve um dia que Esaú chegou a casa cheio de fome e pediu comida ao irmão Jacó. Sim. E Jacó disse-lhe que sim, que lhe deixava comer, se em troca ele lhe vendesse a sua herança de primogénito, Certo. portanto o direito de receber a benção do pai e a maior herança, não é? E Esaú, que estava cheio de fome, disse, quero lá saber disso, quero comer, e portanto ter-lhe vendido o seu direito de progenitura e em troca de um prato de comida, não é? Sim, o famoso prato de lentilhas, não é? Isso. Sim, então a Bíblia continua, não é? E este Isaac, quando fica velho, vai cegar praticamente, vai deixar de ver. E então conta a Bíblia que ele chama o filho mais velho, que ele era preferido dele, não é? Para que fosse à caça, Esaú, exatamente, o Esaú, para que fosse à caça, lhe preparasse uma refeição e depois de comer, este pai iria abençoar o Esaú. Sim. No entanto, a Rebeca, como tinha o Jacó como preferido, tentou fazer aqui uma artimanha, não é? Mais uma vez, estas famílias têm assim... Não são perfeitos. Não são perfeitos, não é? Então, chama o Jacó e diz-lhe, olha, anda cá, vais vestir umas peles de cabrito para que tu te pareças com o teu irmão que é peludo. Peludinho. E então, assim foi, Jacó foi ter com o pai, fazendo-se passar por Esaú. Sim. O Isaac, já no seu leito, na velhice já cego, abençoou ao Jacó pensando que era o Esaú que estava ali, não é? Quando o Esaú chega à casa e vê o que se passou, ficou furioso, mesmo danado com Jacó. Claro. Pronto, é bom de perceber, não é? Sim. Foi enganado, não é? Sim. A Bíblia fala-nos poucos capítulos deste Isaac, não é? Mas ele ficou conhecido por ser um homem de paz e que tinha bastante fé em Deus. E de seguida a Bíblia vai passar para a terceira geração, não é? Exatamente. Portanto, vimos Abraão, vimos depois a história do seu filho Isaac, e agora vamos ver a história do filho de Isaac, sobretudo aqui concentrada mais em Jacó, Sim. uma vez que foi este que recebeu a bênção, não é? Sim, já vamos ver como. Sim. Quer dizer, ele recebeu-a do pai, mas vamos ver como é que isto se vai desenrolar. Como é que não ele depois recebe uma bênção maior? Sim. Pronto, ele do pai roubou-a quase, digamos Exatamente. assim. Exatamente. E então, depois de Jacó ter enganado o seu irmão mais velho Esaú, vê-se obrigado a fugir, não é? A procurar abrigo junto de um tio, portanto, irmão da mãe, o seu tio Labão, que vivia em Harã. Ok. E a caminho de Harã, de ir ter com o tio Labão, que lhe desse guarida, ele vai adormecer e sonhar com Deus. E neste sonho Deus promete ajudá-lo. Então, no sonho de Jacó, que está relatado em Gênesis 28, do 10 ao 22, ele vê uma grande escadaria que liga o céu à terra e por essa escada subiam e desciam inúmeros mensageiros, não é? Isto era uma forma... Sim. E o que é que, Sandrina, explica-nos, por favor, o que é que significa isto, no fundo, não é? O que é que esta escada significa? Sim, isto era uma forma visual então de fazer com que, de dar a entender que Deus interveio na vida de Jacó, que no fundo era o seu eleito. Portanto, nesse tempo era frequente elevarem-se torres, grandes torres, que ligavam as cidades da Síria, em Ur, não é? Na Babilónia, e essas torres, com muitíssimos degraus, pretendiam ligar o templo, situado na base, à morada de Deus, localizada no cimo, numa tentativa de ligar o céu à terra, não é? E então Jacó vivia cá em baixo e Deus colocado infinitamente acima dos homens, mas entre Deus e os homens existia esta ponte. Certo. E então Jacó vivia em comunicação com Deus, este Deus da aliança do seu avô Abraão. E nesse momento Jacó sentiu que Deus estava com ele e que queria fazer dele sucessor de Abraão. Ou seja, Jacó entendeu o sonho como entre mim e Deus há toda esta escada que nos une e, portanto, eu sou especial, não é? Certo. Pronto. Jacó, como vimos, enganou o irmão, teve que fugir, mas mais tarde também podemos dizer que ele foi enganado, não é? Certo, verdade. Cá se fazem. Cá se pagam. O seu tio Labão
enganou, escravizou o Jacó. Então Sim. vamos ver como, não é? O Sim. Jacó apaixonou-se pela filha do Labão, por Raquel, e trabalhou 7 anos para casar com ela, não é? Para conquistar o dote da Raquel. Certo. Mas na noite do casamento, o Labão vai fazer também aqui uma artimanha para enganar o Jacó. Então o que é que ele vai Mal. fazer? Tinha lá uma outra filha, que era a mais velha, que é a Lia, a irmã mais velha de Raquel, e como é bom de ver, os pais destes povos são iguais aos pais das gerações, pelo menos, mais próximas de nós. E então queria, entre aspas, casar a sua filha mais velha para despachá-la, não é? Sim. E então dá-lhe a casar a Lia com um véu, de maneira que o Jacó não podia ver que não era a Raquel, não é? Certo. Quando descobriu, o Jacó ficou muito zangado, mas depois lá acordou com o seu tio Labão em casar com Raquel na semana seguinte, mas para tal Mas, tinha um senão, não é? exato. Tinha que dar mais 7 anos de trabalho em troca ao seu tio, não é? Para pagar. Exatamente. Portanto, 7 anos pela Raquel, pela Lia, não é? Que levou ao Sim. engano. Mais 7 anos pela Raquel, que era a que ele queria. Certo? E, além disso, ainda trabalhou mais 6 anos. Portanto, 20 anos a trabalhar para este tio Labão. Sim. E trabalhou muito, de tal forma que enriqueceu Jacó e a sua família, enriqueceu Labão e os seus filhos. Mas ainda assim, porque às vezes quanto mais há, mais inveja suscita. Uhum. Isso também é uma coisa até dos dias de hoje. Certo. Ainda assim, Sim. os filhos de Labão e Labão ficaram com inveja de Jacó. E então Jacó começou a sentir-se ameaçado. E então o que ele fez foi pegar na sua família e nos seus bens e fugir. Certo. Mas aí o tio Labão, neste ato imediato, pensa logo em ir atrás dele, mas Deus avisou que não lutasse contra Jacó. Sim. E então, ou seja, vê-se que há aqui uma proteção de Deus a Jacó. Certo. Então Labão e Jacó fizeram um acordo de paz e Jacó vai em direção à terra de seu pai, porque ele tinha um problema para resolver ainda com o seu irmão Esaú, não é, Sandrina? Certo, é isso. Portanto, com o tio Labão as coisas ficaram serenas, mas realmente ele tinha este problema ali encravado, que era não ter-se portado mal com o irmão, não é? No passado. Certo. Mas estava com medo de encontrar o irmão, ao qual ele tinha roubado a benção do pai Isaac, mas apesar de tudo ele sentia-se triste, não é? Não estava feliz por lhe faltar fazer as pazes com o irmão. Certo. Então decidiu enviar mensageiros a Esaú a anunciar-lhe que ia regressar. E os mensageiros voltaram e contaram a Jacó que afinal o irmão não tinha ficado muito satisfeito Pois. e que tinha ele próprio, Esaú, também preparado homens para lutar com o irmão. Pois. E então Jacó teve medo e rezou. Rezou ao Deus de Abraão e ao Deus do seu pai Isaac que o protegesse da cólera do seu irmão Esaú. Então na manhã seguinte teve uma ideia melhor. Disse, vou preparar assim, presentes para mandar ao meu irmão, vou enviá-los por meio de mensageiros e depois de ele estar assim mais calmo, mais adoçado, vou eu. E certamente ele vai ficar satisfeito e vai-me perdoar. Sim. Mas é nessa noite, não é? Sim. Em que Jacó primeiro envia a sua família, os seus servos e com os tais presentes para o Esaú, ele vai passar uma noite sozinho, não é? E nessa noite ele vai ter um sonho estranho, não é, Sandrina? Sim, quando anoitece, de repente um desconhecido apodera-se dele e começa a lutar contra ele, não é? E o que é que aconteceu? Sim, esta passagem é muito conhecida. Então, só dizer que o Catecismo da Igreja explica-nos que a tradição espiritual da Igreja, não é? Que vem desde o início, viu nesta narrativa o símbolo da oração como combate da fé, não é? E no fundo, uma vitória através da perseverança deste Jacó. Ou seja, esta luta, no fundo, significa esta vontade de falar com Deus e até de combater com Ele como sinal de perseverança. Sim, exatamente. Foi o que fez Jacó, não é? Ele lutou contra este personagem misterioso até ao romper da aurora, sem nunca se libertar das garras do seu adversário, e no final foi derrotado e atingido pelo seu rival no nervo ciático e terá ficado aleijado para o resto da vida, não é? Então
misterioso lutador pergunta a este patriarca Jacó como é que ele se chama, e ele dizendo-lhe que Jacó responde, não é? Que se chama Jacó, e então ele responde que o seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Israel porque combateu contra Deus e contra os homens e conseguiu resistir, não é? Que Uhum. sobreviveu àquela luta. Certo. Como se lhe quisesse dizer, nunca serás um homem que caminha assim, mas direito, não é? Muda-lhe o nome, então muda-lhe a vida e muda-lhe a atitude. Chamar-te-ás Israel. Uhum. Então também Jacó pergunta: peço-te que me digas o teu nome. E ele não lhe revela, mas em Sim. troca abençoa, que era o que ele tanto queria, não é? Ser abençoado por Deus. E então Jacó percebe que está num encontro com Deus face a face, metaforicamente, claro. Sim, é muito bonito. Ou seja, Deus muda-lhe o nome em virtude deste atestar este caráter de Jacó, Sim. que passa a chamar-se Israel. Mais uma vez vemos que uma personagem que fica com um novo nome na Bíblia, não é? Sim. Então, a propósito disto, diz-nos o Papa Francisco numa catequese precisamente sobre esta oração de Jacó. Passo a citar: lutar com Deus é uma metáfora da oração. Outras vezes Jacó tinha-se mostrado capaz de dialogar com Deus, de o sentir como uma presença amiga e próxima, mas dessa noite, através de uma luta que durou muito tempo e que o viu quase sucumbir, o patriarca saiu transformado. Mudança do nome, mudança do modo de viver e mudança da personalidade. Ele saiu transformado. Desta vez, já não é dono da situação. A sua astúcia já não serve. Já não é o estratega nem o homem calculista. Deus o reconduz à sua verdade de mortal que treme e que tem medo. Porque na luta, Jacó sentiu medo. Pela primeira vez, Jacó nada mais tem para apresentar a Deus a não ser a sua fragilidade e impotência e também os seus pecados. E é este Jacó que recebe a bênção de Deus, com a qual entra coxo na terra prometida em direção ao seu irmão Esaú, vulnerável e vulnerado, mas com um coração novo. Sandrina, convido a leres o parágrafo final do que é que o Papa nos transmite, por favor. Sim, então continua o Papa. Todos nós temos um encontro marcado com Deus de noite, nas muitas noites da nossa vida. Momentos escuros, momentos de pecado, momentos de desorientação. Há ali um encontro com Deus, sempre. Ele nos surpreenderá, quando menos esperamos, quando nos encontramos verdadeiramente sozinhos. Muito bem. Queres continuar então? Depois, o que é que acontece depois desta luta com o anjo? Sim, então depois deste episódio de luta com o anjo, Jacó sente-se confiante em Deus, não é? Sente que Deus está do seu lado. E Jacó, agora renovado e com o nome mudado para Israel, vai enfrentar Esaú com coragem e humildade e consegue acalmar a raiva do irmão. Jacó, então agora Israel, é sobretudo um homem que passa a andar na presença de Deus e que vive em união e sintonia com Deus. Ou seja, voltando aqui à referência histórica que fazíamos há pouco, Israel, que é este nome novo do Jacó, vai também ser o nome que este povo vai assumir, não é? Este povo que também muitas vezes chamamos de povo hebreu. Aliás, ainda hoje, o nome de Israel designa o Estado fundado pelos judeus em 1948 no território dos antigos patriarcas, não é? Deste Abraão, deste Isaac e deste Jacó. Relembro agora que este Jacó tinha 4 mulheres, e vocês podem estar a abordar, mas espera lá, não eram só 2, a Lia e a Raquel? Não, na verdade eram 4, porque como era comum naquele tempo, cada uma das mulheres trazia uma escrava, não é? E então, Certo. no fundo, o Jacó também recebeu as escravas e acabou por ter filhos delas também. Portanto, ele acabou por ter filhos de 4 mulheres e que vai resultar numa família de 12 filhos homens, da qual nós vamos ouvir falar nas 12 tribos deste Jacó Israel, não é? Mas, Sandrina, um destes filhos era especial, não era? Pois era. Era o filho da amada, não é? Sim. Portanto, era o filho de Raquel.
a que ele mais amava. E então vamos contar-vos agora a história de José, como José do Egito, como ele ficou conhecido mais tarde. Sim, não é o Por isso, José, pai de, não é o pai de José, pai de Jesus. Jesus. Sim. Portanto, este José do Egito era o filho preferido de Jacó. Portanto, era o filho de Jacó com Raquel, que era a sua amada. Não é? E José era especial porque tinha sonhos proféticos. Um dia teve um sonho que seria o líder da família, que todos os elementos da família se ajoelhariam aos seus pés. Pois, E por isso Jacó deu ao seu filho uma túnica bonita e especial, e isto ainda enfureceu mais os irmãos, não é? Ele já era o preferido, ele já era o tal que tinha uns sonhos especiais, ainda por sim, cima ganha um presente extraordinário do pai, isto é, claramente é um daqueles casos em que os irmãos ficam cheios de ciúme, não é? certo, sim. A tal ponto que ponderaram matar José. Inicialmente era o plano deles, era matá-lo, depois ainda pensaram em deixá-lo dentro de um poço e acabaram por decidir vendê-lo como escravo para o Egito. E disseram ao pai que José que tinha sido morto por um animal feroz Uhum, e naturalmente Jacó ficou muito triste, não é? pois, José então foi vendido como escravo e era escravo de Potifar, que era lá um governador do Egito, e a esposa de Potifar apaixonou-se por José, que era um homem bem parecido. pois. Contudo, José era um escravo servo, um escravo fiel, e rejeitou a mulher de Potifar. E ela, por se sentir desprezada, resolveu acusar José de incitar ao adultério, não é? Portanto, virou ali o bico ao prego. Virou completamente a história. E, certo. E Potifar, naturalmente, acreditou na esposa e mandou prender José, injustamente. Pois. E é agora na prisão no Egito, não é? Sim, O José vai continuar a ter os seus sonhos proféticos, premonitórios, ou seja, ele era um homem que tinha este dom de interpretar os sonhos, os seus e os dos outros, não é? certo. E por essa razão, um dia, o faraó teve um sonho muito estranho. E sabendo desta capacidade, deste tal de José, mandou chamá-lo para a sua beira, não é? Sim. Sim, o faraó tinha sonhado que tinha com 7 vacas magras que estavam a comer 7 vacas gordas. Uhum. E 7 espigas de trigo estragadas que matavam 7 espigas boas. Então mandou chamar José e José explicou-lhe que isto significava que os próximos 7 anos seriam de grande abundância e os 7 anos seguintes seriam de fome. Então José aconselhou o faraó a guardar os alimentos da fase de prosperidade e a preparar-se desta forma para os anos de fome que se seguiriam. Então Faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que nomeou o governador de todo o Egito. Portanto, a única pessoa que estava acima de José era o próprio Faraó. Certo. Portanto, foi assim que José prosperou, não é? Como governador, Sim. e preparou o Egito, recolhendo estes bens alimentares. E quando chegaram os anos de fome, José começou a vender o trigo aos egípcios que precisavam destes recursos e também aos outros povos vizinhos daquela região, entre os quais se contam a família de José em Canaã, que também foi afetada pela fome, como toda a gente. Sim. Então o Jacó, o pai de José, vai dizer aos outros filhos todos que viviam com ele para irem para o Egito em busca de comida. O que vai acontecer, depois de grandes reviravoltas, é que estes irmãos vão terminar às mãos de José a pedir-lhes ajuda, comida. Sim. O José vai reconhecer os irmãos, e eles de início não o reconhecem, mas é aqui que ele os abraça e vai aceitar livrá-los da fome e das privações. E numa frase final com que se conclui o Gênesis, uma frase muito bonita, muito conhecida, o José diz mais ou menos isto, não é? Vocês, meus irmãos, planearam isto para o mal, ou seja, venderam-me como escravo e tal, não é? Mas Deus planeou tudo para o bem, para salvar muitas vidas. Não sei, Sandrina, se concordas, não é? Mas parece que nos soa aquele ditado popular, numa expressão muito clara, bíblica, em que Deus escreve direito por linhas tortas, não é? Sim, completamente, não é? Estava tudo preparado para que José chegasse àquele momento e se pudesse vingar dos irmãos, Certo. e nós, quase com a nossa lógica humana, diríamos que seria justo, mas não foi nada assim. Não foi nada Portanto, assim. José perdoou os irmãos, mandou que trouxessem toda a família para o Egito
E, claro, quando Jacó descobriu que afinal o seu filho preferido estava vivo, ficou muito feliz, mas já era muito idoso e antes de ir para o Egito resolveu consultar Deus. E também é bonito aqui ver que Jacó passou deste homem inicialmente traiçoeiro, que enganou o irmão, que enganou o pai, Sim, e passou desta versão inicial para um homem que tenta fazer a vontade de Deus, não é? Que tenta fazer sempre o que está certo e procura realmente andar de acordo com o que é a vontade de Deus. sim, claramente. Também Sim, deixa-me só fazer aqui uma ponte, mais uma vez, com o Novo Testamento, e há muitos teólogos que veem nesta figura de José uma premonição da figura de Jesus, porque José foi abandonado, maltratado, até lançado à morte pelos irmãos, mas numa reviravolta vai ser José a salvar os irmãos sim, e a dar-lhes alimento em abundância. Podemos dizer que, passados mais tarde, este judeu, este Jesus de Nazaré, também vai ser atirado para a cruz pelo seu povo e vai ser Jesus também a perdoar-lhes e com esse perdão vai dar-lhes a vida, mas a vida com maiúscula. sim. Terminando, o Jacó e toda a sua família mudaram-se para o Egito, não é? Diz a Bíblia que era uma família de 70, nesta altura já eram 70, Certo. e mudam-se de armas e bagagens para o Egito, e é aqui que Deus vai fazer proliferar aquela bênção para esta família, em que eles vão prosperar claramente nos anos seguintes neste novo território do Egito. Sim, é isso, não é? José reconheceu a ação de Deus na sua vida e nunca se vingou. E Deus usou tudo aquilo que tinha acontecido a José para salvar a sua família, não é? Portanto, José, ao perdoar os irmãos, inaugura a grande lei do perdão na Bíblia. Sim, Que foi uma novidade, não é? Até aqui não era assim que era o hábito. sim, Então Jacó, já no seu leito de morte, vai chamar o seu filho Judá e vai abençoá-lo e predizer quanto à sua linhagem. Diz que Judá dará origem a uma tribo de reis de Israel e dessa tribo virá um rei que irá abençoar todas as nações e cumprir as promessas de Deus. Quem seria esse rei? Zé Pedro. sim. Jesus de Nazaré, que nasceu da Certo. tribo de Judá. Exatamente. Claro que aqui vemos porque é que nós chamamos ao povo do qual Jesus nasceu judeus, porque a certa altura Israel vai ficar praticamente limitado à zona de Judá que aquela tribo ocupava. Vamos ver isso muito mais à frente, e é por aí que vem o nome de judeus, porque habitavam no território de Judá, que foi o filho que teve esta premonição do seu pai, que seria aquele Sim. escolhido para capitalizar aquela benção de Deus. Portanto, Certo. como dissemos, esta parte do Egito vai ser vista no próximo episódio, porque a certa altura vai haver um problema e vai entrar em ação outro grande personagem chamado Moisés. Mas por hoje, Certo. penso que estamos mais do que faladas. Resta-me agradecer à Sandrina. Sim, obrigada, eu que agradeço. Sempre um gosto. Sandrina, só antes de ir embora, temos tido novidades nestes últimos dias de pessoas que vão chegando ao FICA e às nossas formações na Ariosa, fruto também destes podcasts, certo? Certo.Sim, como dissemos no início, são uma boa forma de cativar a atenção das pessoas e de motivar Sim, a vir experimentar, e isso tem acontecido. ainda bem. E eu fico muito contente de ter trazido mais uma amiga minha para a catequese. Uau! E pronto, estamos aqui a enriquecer o grupo e a enriquecer-nos todos nós. Sim, são todos muito bem-vindos. Se quiserem vir experimentar os encontros presenciais na Ariosa, aos domingos das 11 ao meio-dia ou às quintas-feiras das 6h30 da tarde às 7h30. Portanto, Sandrina, espero ver-te aqui mais vezes no podcast, certamente Verás? vai acontecer. Portanto, fiquem bem, até breve, fiquem connosco no próximo episódio. E até lá, fiquem com Deus. E assim termina mais um episódio do podcast Fica. Se gostaram do que ouviram, então podem ajudar-nos, partilhando com os vossos amigos ou familiares. Voltamos na próxima semana com mais um episódio. Até lá, fiquem connosco, ficamos juntos.